nós estamos fazendo essa live, trazendo uma palavra para os irmãos, porque o nosso culto está sendo somente 1 hora, então 1 hora é muito pouco para a gente dar estudo bíblico. Por isso nós optamos por fazer a nossa live. A Nália está falando que ficou mudo aqui. Deixa eu ver aqui a Nália. A Nália. E agora? Tá bom aí, Anália? Melhorou o som? Se não tiver bom aí Se não tiver bom aí, você vai pro Face, porque lá no Face tá bom. Tá? Então, voltando aqui, Éder Antônio, meu amigo, saudade de você, querido. Deus abençoe a sua vida. A família tá boa, né? Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia aí na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso de número 18. Nós vamos encontrar Paulo escrevendo a Timóteo, dando a ele um conselho muito importante, um conselho muito sério, e que nós precisamos lançar mão também deste conselho para as nossas vidas. O apóstolo Paulo escreve então para Timóteo, dizendo para ele o seguinte: olha, Timóteo, este é o dever que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto, combate firmemente nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência. Mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses que constam, Hermineu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de que não mais blasfemassem. Bom, essa última parte aqui, vocês podem desconsiderar, tá? Edson Pascoal, Deus te abençoe, meu irmão. Saudade de você, irmão Nelson, Deus abençoe. Queridos, o apóstolo Paulo escreve então para Timóteo para que ele combatesse o bom combate com base nas promessas que ele havia recebido de Deus. Nós sabemos que Timóteo, ele era filho de cristãos. Ele tinha uma mãe que era cristã, uma avó que era cristã e um pai que não era cristão, mas ele foi criado pela mãe e pela avó. Então, esse rapaz cresceu no Evangelho e ele foi alvo de muitas profecias, muitas palavras direcionadas de Deus para a vida de Timóteo. E assim como eu e você, eu acredito que você também já recebeu muitas palavras de promessa de Deus para a sua vida. Eu já recebi muitas. Inclusive, se eu sou pastor hoje, eu sou pastor por causa de promessas do Senhor. Porque quando eu me converti, havia 6 meses da minha conversão, a primeira palavra que eu ouvi da parte de Deus é que Ele iria me levar para o ministério pastoral. Porque eu achei muito engraçado, porque eu não tinha nada a ver com pastor, não tinha nada a ver com pregar. Eu era uma pessoa totalmente inibida. E hoje eu falo que eu sou um milagre de Deus, porque o que eu sou hoje, eu sou porque Deus me transformou para ser assim, porque caso contrário, eu não seria. Então, meus queridos, todos nós recebemos promessas de Deus, todos nós recebemos palavras de Deus, palavras de encorajamento, palavra ministerial, e essas palavras, elas precisam continuar vibrando dentro das nossas almas, porque essas promessas, elas vão gerando vida em nós. Então a palavra do apóstolo Paulo para Timóteo, dizendo para ele: olha, Timóteo, eu vou te encarregar de combater um bom combate. Quando nós pensamos, irmãos, em combater um bom combate, na verdade, a vida é um combate sempre nós estamos combatendo, sempre nós estamos combatendo. Independente de que a pessoa seja cristã ou não, ela tem um combate para combater, ela tem uma briga para brigar, ela tem uma guerra para guerrear, ela tem inimigos para vencer, mas
quem está em Cristo Jesus tem os seus inimigos, tem os seus combates, mas o que é diferente quando se é cristão é que nós combatemos um bom combate. Por que um bom combate? É estranho falar é um bom combate, mas é porque ele tem propósito. O nosso combate tem propósito. Nós não estamos combatendo como quem está desferindo murro ao vento. Não. Nós não estamos combatendo como alguém que está pelejando, aquela peleja da carne, onde a pessoa patina e não sai do lugar. Nós não estamos nesse tipo de combate. Nós estamos num combate onde há um propósito bem definido de Deus para as nossas vidas. E o primeiro propósito de Deus para as nossas vidas em relação ao combate é combater em relação à nossa fé. Como eu sempre tenho ensinado aqui na igreja, o propósito do diabo não é destruir a sua empresa, não é destruir o seu casamento, não é destruir os seus sonhos, não é destruir os seus projetos. O objetivo de Satanás é destruir a sua fé. Porque quando ele destrói a sua fé, o resto é consequência da destruição da fé. Quando as pessoas têm a sua fé destruída, geralmente eles perdem o casamento, perdem os negócios que têm, às vezes vão para total miséria, porque onde não há fé, onde a pessoa não tem mais a autoridade de Deus para vencer o inimigo faz festa. O inimigo faz festa. Então, o cristão, ele combate um combate que vale a pena ser combatido, primeiro porque nós estamos defendendo a nossa fé cristã, a nossa fé genuína, a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa fé a qual o Senhor nos deu, o Senhor plantou em nós através do seu Filho, através do crer na sua palavra. No dia que nós cremos em Jesus, a fé veio habitar em nossos corações e todo dia ela é irrigada com a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então toda vez que eu ouço a palavra de Deus, toda vez que eu leio a palavra de Deus, e o texto ali diz ouvir, porque naquele tempo o contexto é que as pessoas não liam. A palavra ela é ensinada verbalmente. Hoje nós temos essa facilidade de não somente ouvir a palavra, mas também de poder ler esta palavra. Então, quando a Bíblia diz que a fé vinha por ouvir, é porque quando a pessoa ouvia uma porção da palavra, ele recebia de Deus autoridade para vencer. Então, quando Paulo escreve a Timóteo dizendo para ele, eu encarrego a você, Timóteo, de que você combata o bom combate, ou seja, o combate que vale a pena ser combatido, irmãos. O combate que vale a pena ser combatido é o cuidado dos filhos, é o cuidado do esposo, é o cuidado da esposa, é a guerra contra o inferno em favor da nossa família, em favor dos nossos filhos, em favor da nossa comunidade. Esta é uma batalha boa para se batalhar, porque nós vemos o resultado desta batalha, nós vemos o resultado, e o resultado dessa batalha é sempre vitória para aquele que crê. Então o apóstolo Paulo, escrevendo para Timóteo, ele fala para ele, olha Timóteo, eu quero te ensinar que existe um combate, Timóteo, para ser combatido, mas esse combate não é um combate carnal. Esse combate ele está em um extremo muito mais elevado. Então, Efésios 6,12 diz que a nossa luta, a nossa briga, a nossa peleja não é contra a carne, não é contra o sangue. Nós não lutamos contra essas coisas. Nós não temos que lutar contra pessoas, porque a nossa luta é contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes do mundo das trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Estes são os nossos verdadeiros inimigos, que querem todo dia destruir a nossa fé. E uma vez que o inimigo começa a destruir a nossa fé, nós esfriamos no Senhor. Nós começamos a inventar moda, nós começamos a dar desculpa para não vir na igreja, para não ir na oração, para não participar de um estudo bíblico. Por quê? Porque o diabo, irmãos, ele tem uma fábrica de desculpas. Ele tem
todas as desculpas que você quiser. Olha, você pode ser pego de surpresa. Se você precisar de uma desculpa, Satanás te dá uma na hora, desde que essa desculpa seja contra a sua fé. Se ela for contra a sua fé, o diabo te dá uma desculpa na hora, sabe? De cansaço, de desânimo, de tristeza, de decepção. Ah, eu estou decepcionado com o pastor. Quem é pastor? Pastor é o quê? Pastor é ninguém. Você não pode se decepcionar com Jesus, porque ele não decepciona. Pastor decepciona e pastor também é decepcionado. Faz parte da nossa natureza humana essas coisas. Se a gente não vencer isso, se a gente não estiver acima disso, olhando que a nossa luta não é contra a decepção que o pastor provocou, que a nossa luta não é contra a decepção que o irmão fulano e o Beltrano provocou. Não, a nossa luta é contra o inimigo que me fez acreditar que aquilo realmente é uma decepção. E quando nós olhamos para a fraqueza do outro, nós temos a misericórdia dele. Então a gente não se decepciona. E se decepciona, essa decepção não nos deixa prostrado. Logo ela é tratada, logo o Espírito Santo cuida, logo o Espírito Santo limpa, logo o Espírito Santo lava a ferida, logo o Espírito Santo cicatriza a ferida, e nós continuamos a caminhar dizendo o seguinte: olha, se ele soubesse o que fez, o que estava fazendo, não teria feito. Se ele soubesse a mágoa que me causou, com certeza não teria causado. Então nós precisamos compreender que as pessoas são limitadas e o pastor está incluso no meio dessas pessoas limitadas. Então, quando nós olhamos para as circunstâncias, o inimigo das nossas almas, ele começa a achar meio para nos vencer em nossa fé. E como eu disse, uma vez que o inimigo abalar a sua fé, ele entrou na sua mente e já começa a provocar uma série de estragos. Por quê? Porque o campo de batalha do diabo é a nossa mente. Não é a mente do outro, não é a mente do meu vizinho, não é a mente do meu marido, não é a mente da minha esposa, nem a mente dos meus filhos. O campo de batalha do diabo é na minha mente. É na minha mente que ele começa a atuar, que ele começa a bombardear, lançando seus dardos inflamados, porque até então ele não pode me tocar, mas ele pode se andar, ele pode lançar os dardos, ele pode tentar me influenciar a pensar coisas que de repente nem sequer existem. E aí, basta eu abrir mão de estar com o Senhor. Basta eu deixar de vir numa terça-feira ouvir uma palavra. Basta eu deixar de vir numa escola bíblica dominical para ser bombardeado pela palavra. Basta eu deixar de vir num culto domingo para ser bombardeado a palavra, que estas setas, elas têm o poder de entrar. A não ser que você tenha domínio, da sua vida espiritual e você cai de joelho na presença do Senhor, repreende o maligno, manda ele embora, porque você também tem autoridade para fazer isso. Amém? Bom, então a nossa mente é um campo de batalha, nós precisamos cuidar dela. Você acha que as besteiras que você está pensando, elas provêm só das suas emoções? Não. Não mesmo. Não mesmo. As bobagens que entram na sua cabeça muitas vezes são setas do maligno. Porque ele encontrou espaço para lançar a seta. Não tem um ditado aí no mundo que diz que mente vazia é a oficina de Satanás? Não é um texto bíblico, mas ele é bem bíblico, né? Porque a Bíblia não diz dessa maneira, mas diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Então os maus pensamentos também abrem brecha para o inimigo lançar os seus dardos. Então o que Paulo fala com Timóteo? Paulo exorta Timóteo no combate. Combater para manter a fé e a boa consciência. É o texto que nós lemos. Fé e boa consciência. Olha que coisa linda. Quem tem fé e não tem uma boa consciência, ele está voando como um pássaro que só tem uma asa. Quer dizer, ele não consegue voar.
Ele consegue até pular, mas não consegue planar. Então nós precisamos de ter fé e ter uma boa consciência para com Deus. O que é uma boa consciência? É a capacidade que o homem tem de ter, de autoconhecimento, de valores, de mandamentos morais e aplicar ele nas situações que ele está vivendo. É o testemunho do Espírito nos aprovando e nos reprovando. É quando o nosso Espírito diz para nós assim: olha, isso que você está fazendo está errado. Isso que você está fazendo está errado. Você vai esfriar na fé se você continuar tendo esse comportamento cristão. A sua fé está vacilando. Ou seja, o nosso Espírito começa a comunicar conosco de que alguma coisa não está bem em nós. Não é normal quando o seu filho não quer comer. Se ele passa um dia sem comer, se ele passa 2 dias sem comer, você começa a preocupar com ele, fala: meu filho não está bem, ele está doente, ele não está se alimentando. A mesma coisa é Deus conosco. Se você não está se alimentando de Deus, através da leitura da palavra, através da oração, através da comunhão, da unidade com seus irmãos, Deus também começa a ficar preocupado com você e vai dizer: olha, incomoda ela lá, Espírito, incomoda. Mostra para ela que alguma coisa está errada. Fala que ela tem que voltar para a mesa, porque na mesa tem pão, na mesa tem água. E quanto mais longe ficar da mesa e do pão, mais faminto vai ficar, mais fácil vai ser do inimigo encontrar brechas para aniquilar a sua fé. E uma vez que você perdeu a sua fé, você corre o risco até mesmo de apostatar da fé. Existe uma coisa muito diferente entre enfraquecer na fé e apostatar da fé, mas o caminho é o mesmo. Quando eu estou fraco na fé, ainda há resgate. A minha fé pode ser reaquecida. Ela pode ser reaquecida. É só lembrar da oração de Davi: torna dar-me, Senhor, a alegria da salvação. Torna dar-me a alegria da salvação, né? Me dê um coração reto e quebrantado na sua presença. Então, olha, esta é uma oração que precisamos fazer. Então, quando eu estou enfraquecido na fé, e essa fraqueza ela pode vir de uma decepção, sim, você ter decepcionado com o pastor, ter decepcionado com a esposa do pastor, com o filho do pastor, com o diácono, com o ministro de louvor da igreja, com o pregador, com o missionário, com a missionária, não importa quem seja, ou com o irmão que você convive com ele muito tempo na igreja. Mas você não pode entregar-se a esse esfriamento. Por quê? Porque ele leva você à apostasia. E quando é que eu sei que eu estou apostatando da fé? É quando nada que se diz a respeito de Deus para a minha vida mexe comigo. Nada. Posso ouvir uma profecia que para mim não significa nada. Posso ouvir uma repreensão que para mim não significa nada. Eu começo a ficar frio, gelado. E começo a dizer coisas inconvenientes para Deus. Coisas inconvenientes. Começamos a culpar a Deus de coisas que Deus não tem culpa nenhuma. Começamos literalmente a blasfemar contra o Senhor. E por isso nós devemos ter muito cuidado. Então, querido, o apóstolo Paulo, orientando o Timóteo, vai dizer para ele: Timóteo, não rejeite a boa consciência. Por quê? Porque se você rejeitar a boa consciência, você vai naufragar, abandonar a sua fé. Olha que Paulo fala a Timóteo a respeito de 2 Coríntios capítulo 10, do verso 1 em diante. Ele vai falar o seguinte: olha, porque andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos
e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo, e estando pronto para vingar toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Veja bem, querido, às vezes nós recebemos uma semente de Satanás em nossa mente. Alguém planta uma semente no nosso coração. Uma pessoa que de fato foi usada pelo maligno. Na hora certa, no momento certo, no tempo certo, ela levou para você uma situação em que a semente entrou e isso está levando você a um esfriamento. Mas olha o que Paulo diz. Ele diz que eu preciso lutar não com a milícia da minha carne, mas com as minhas milícias espirituais. Nós temos que militar aí o bom combate, combater o bom combate, mas esse bom combate não é questionando igreja, questionando o pastor, questionando o diácono, questionando o presbítero, questionando o missionário, questionando o ministério de louvor, questionando todas as autoridades espirituais que você conhece. Não é assim que se combate, não é assim que se milita, não. A gente pega tudo isso e leva para o Senhor, militando em oração, em jejum, em leitura da Bíblia, construindo em nós novamente uma fortaleza espiritual, para que esse combate não seja um combate meu na carne, porque senão, se for um combate na carne, não vale a pena combater, porque você não vence. Nós não vencemos nenhum combate na carne dentro do Evangelho. Todo combate na carne só leva a descrescência, só leva a ruptura, só leva a distanciamento, só leva a briga, só leva a coisas inconvenientes e destrói, por final, a nossa fé. Então, preste atenção nessa palavra. Olha o que diz o texto: destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência a Cristo. Leva cativo o seu pensamento para o Senhor, leva cativa a sua tristeza para o Senhor, leva cativa a sua decepção para o Senhor, e deixa o Espírito de Deus falar o teu coração, a tua mente, para que você possa vencer essa batalha e de fato ela ser uma batalha gostosa de se batalhar. Quando nós chegamos no final do mês, olhamos para trás, nós vemos a vitória, vemos o nosso vencer, conseguimos olhar para o futuro e temos o vislumbre daquilo que Deus irá fazer, porque Ele tem promessa. Ele tem promessas nas nossas vidas. Ele disse aqui para Timóteo, lembra das profecias do qual você foi objeto, para que você combata o bom combate. Lembra daquilo que Deus falou sobre você. Quantas vezes você recebeu uma palavra de Deus falando acerca de você, falando acerca do projeto dele na sua vida? Quantas vezes? Você tem que trazer essa sua memória. Quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Olha que coisa gostosa para a gente trazer à memória. Todas as palavras e promessas de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo disse para o Timóteo que há 3 níveis de combate, né? Aquele que milita na carne, que você já sabe como é que é. Crente vermelho que não leva para casa desaforo, né? Eu não levo desaforo para casa. Então é carnal, e carnal é carnal. Carnal tem que lutar com as armas da carne, não adianta. Ele não sabe, ele não tem as armas espirituais para lutar. Ele não sabe fazer uma escora espiritual, ele não sabe, ele não tem escudo, ele não tem lança, ele não tem espada, ele é simplesmente carnal. Então ele tem que brigar com a carne mesmo, ele tem que xingar, esbravejar, falar palavrão, porque o que ele tem é isto, e a gente só usa o que a gente tem. O outro combate é aquele combate em que se combate sem fé. Adianta combater sem fé? Adianta você brigar contra uma causa se você não acredita que o autor e o consumador da nossa fé
não está presente. Se você não está presente, você está fazendo aquele cidadão que fala assim, eu estou pegando com Deus. Ah, pegando com Deus. Eu estou pegando com Deus que vai dar certo. Que pegando com Deus? Ou você conhece Deus e sabe como é que Deus opera, sabe como é que Deus age, sabe como é que é a ação de Deus, ou não tem Deus. Ou não tem Deus. A única coisa que Deus tem para os filhos da desobediência é a ira. Porque a ira de Deus se manifesta dos céus sobre os filhos da desobediência. Agora, aos filhos, Ele dá o pão enquanto dorme. Olha que coisa linda, que palavra maravilhosa. Pega para você aí, assume essa bênção, abraça essa bênção, dá glória a Deus. E o terceiro é aquele que combate olhando para as promessas, usando as armas espirituais. Ele está brigando aqui, ele está lutando aqui com as armas espirituais, com a oração das 6 horas, na escola bíblica dominical, no culto de domingo à noite, na live de terça-feira, ou no culto aqui de terça-feira, né, no estudo bíblico, onde ele vai se munindo de ferramentas, de armas, porque na hora que ele precisar de usar, ele tem as bazucas espirituais para dar o tiro que ele precisa dar, para vencer o que ele precisa vencer, mas sempre está vislumbrando lá o futuro daquilo que Deus havia falado com ele, daquilo que Deus tem dito para ele. E de maneira genérica, meus queridos, mesmo que você não tenha recebido uma promessa de Deus dizendo direto para você, a Bíblia tem mais de 2.000 promessas direcionadas para os filhos de Deus. Mais de 2.000 promessas. Não temas porque sou contigo. Só isso aí é uma vez por dia, 365 dias por ano, está escrito na Bíblia. Jesus dizendo para você todo dia, não temas porque eu sou contigo. Não temas porque eu sou contigo. Uma outra palavra maravilhosa, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, isso é para todos os cristãos, mesmo para aqueles que não receberam de Deus uma promessa profética, que ninguém levantou um dia dizendo em nome do Senhor e te entregou uma palavra profética. Essa palavra é para todos nós. A palavra do Senhor diz que vai chegar um dia que Ele vai enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas. Um cuidado total de Deus para a minha vida e para a sua vida. A palavra do Senhor diz que nós somos como árvores plantadas junto a ribeiros. Olha que promessa linda. As nossas raízes estão junto a fontes de água para dar fruto na estação certa. A promessa do Senhor é que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. A promessa do Senhor que diz que se nós cremos nele, tudo que nós pedimos em oração, crendo nós receberemos. É promessa do Senhor quando nós entregamos a Ele uma medida. E não importa, não estou falando agora de dinheiro. Não importa que tipo de medida. Você está entregando pela uma medida de trabalho, uma medida de fé, uma medida de oferta, uma medida de dízimo, uma medida de desejo de fazer alguma coisa no reino dEle. Diz a palavra do Senhor que Ele devolve essa medida para você, recalcada, sacudida e transbordando. É muita promessa. Então eu tenho motivo para ficar vislumbrando mesmo, olhando para o futuro e lutando as minhas batalhas hoje, dobrando o meu joelho e falando: Jesus Cristo, Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Se o Senhor não me ajudar, eu não posso ir. Eu sou assediado todos os dias, todo dia o inimigo quer me laçar com seus laços. Todos os dias o inimigo coloca tropeço diante do meu caminho. Todo dia ele coloca um inimigo para eu vencer. Mas no Senhor eu sou mais do que vencedor. São palavras que precisam estar na boca do cristão o tempo todo. Em Cristo somos mais do que vencedores. Você não é um vencedor somente nessas batalhas que você trava na vida. A Bíblia diz que você é mais do que vencedor. Mais do que vencedor. Isso aí é motivo para você dar glória a Deus, para você dar uma sapateada aí na sua casa,
para você entrar nos mantos, falar em línguas. Oh, aleluia, glória a Deus. Tenha bom demais da conta, Jesus. O Senhor é bom, é maravilhoso, é lindo. E falando do Senhor é lindo, eu me lembro de uma história de uma moça que estava orando, uma gente um dia no monte, e que não era tão monte assim, né? Porque era em Baixa Verde, não tem montes, mas tem lá uma lombada onde a gente ia orar. E aí aquela moça chorava, que ela já tinha feito lodo, fez lama, né, com a oração dela na poeira, e ali ela respirando aquela terra empoeirada, ela falava assim: "Oh, Jesus cheiroso". E eu escutei ela falar aquilo várias vezes. Depois aquela moça levanta ali do pó, ela está com o rosto todo banhado em barro, de lágrimas e poeira que subia dos irmãos orando ali naquele lugar. Eu creio que ela estava sentindo o bom perfume de Cristo, sim. Que Jesus de fato é cheiroso e nós somos o bom perfume de Cristo. Então, meus queridos, que fique essa palavra para o seu coração, para a sua alma. Sabe, tem combate que a gente vai combater, mas não tem prazer nenhum. Ele não dá prazer porque é combate na carne. Sabe, aquele combate que a gente tem que dormir para descansar. Sabe, aquela luta diária, mas que o objetivo não é tão nobre quanto esse objetivo de defender a nossa fé. Então, o combate que vale a pena combater, como diz o apóstolo Paulo, é combater em favor da nossa fé. Não perca a sua fé. Não perca a sua fé, que se você perder a sua fé, você perde a esperança. E se você perder a esperança, você perdeu tudo que você tem para conquistar aquilo para o qual Jesus te chamou para conquistar. Então, permita que o inimigo roube a sua fé. Não permita. Olha, você precisa dar o brado de vitória dentro da sua casa. Você que é o marido, o cabeça, dê o brado de vitória. Se o seu marido, o cabeça, não está dando, dê você, mulher, no lugar dele, o brado de vitória. Levanta a tua cabeça e diga: eu não vou ficar prostrado porque o meu Redentor vive. Nós estamos passando por um período agora em que verdadeiramente os crentes estão sendo peneirados, sacudidos, as figueiras estão sendo sacudidas, e nós precisamos de fé para manter de pé, para manter-nos de pé, e somente a fé pode nos manter de pé. Por isso, neste momento, eu quero orar por você. Quero orar principalmente para você que tem sentido a sua fé vacilante. A sua fé tem sido trôpega, sabe? Essa fé tem sido como as ondas do mar. Em nome de Jesus, eu oro para você nesse momento para que a sua fé possa ser aumentada. Ore, fala: Jesus, aumenta a minha fé. Faz igual os discípulos. Fala: Jesus, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé, Senhor. Porque você tem fé para ir lá no supermercado e tem medo de vir ao templo buscar o Senhor. Isso é um dardo inflamado do maligno que foi lançado na sua mente. Peça ao Senhor para aumentar a sua fé. Oremos. Pai, em nome de Jesus, eu oro para este irmão, para esta irmã, principalmente, Pai, que está enfrentando esse esfriamento de fé, Senhor. Esse esfriamento de fé, meu Deus, que foi trazido por estas hostes infernais, porque nós sabemos que é o maligno que faz essas coisas, nós sabemos que é o inimigo das nossas almas que faz isso. Por isso eu peço ao Senhor, Pai, que haja um brado do Senhor dentro do lar dos teus filhos. Meu Deus, quantos lares estão virando sepulcros de vida espiritual, Senhor. Quantos lares estão se tornando verdadeiras catacumbas espirituais. Pai, que o Senhor, em nome de Jesus, sopre o vento do teu Espírito, Senhor, dentro deste lar, Pai.
Arranque toda a frieza espiritual, meu Deus, todo o dardo inflamado maligno que está absorvendo a fé do teu filho, da tua filha. Arranque, meu Deus, em nome de Jesus, para que a fé que o teu filho e a tua filha combata seja uma fé que vale a pena ser combatida, assim como a fé que o apóstolo Paulo combateu e declarou que combateu o bom combate, terminou a carreira e guardou a fé. Por isso eu peço ao Senhor também, Pai, que nos ensina a combater esse bom combate, para que possamos sim vencer, terminar essa carreira, Senhor. Porque se o Senhor nos chamar hoje para a eternidade, possamos dizer, como disse o apóstolo Paulo: combati o bom combate, estou terminando a carreira, mas guardei a minha fé genuína, que não me faz olhar para trás, de acordo com a graça de Deus na minha vida. Meu querido, em nome de Jesus, eu oro por você e peço ao Pai que te unja com coragem, com ousadia na presença dele, para você vencer esse mal. Não pense que isso é natural, porque não é. Denuncie a artimanha de Satanás, para que ele possa fugir de você. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, Deus te guarde, Deus abençoe a nossa cidade, Deus abençoe o nosso estado, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe o mundo, e que Deus possa se levantar em favor desse planeta que está sendo assolado. Não deixe que a sua fé vá para o ralo, não deixe que a sua fé vá para o buraco. Estou orando por você e eu creio que Deus irá fazer o milagre dele na sua vida. Um abraço, que o Espírito Santo de Deus possa encher seu coração de alegria e de fé, para a glória do nome dele. Amém e amém e amém. Deus abençoe. Convido você a estar aqui comigo terça-feira de novo e domingo no culto e na Escola Bíblica Dominical aqui no Templo da Igreja Batista Nacional em Santana do Paraíso. Um abraço apertado, fique com Deus.